Bom dia, que Jesus nos abençoe a todos, nos inspire a cada um e que possamos nos sentir abraçados pelo nosso Mestre em paz. Ontem nós conversamos sobre a mediunidade e Jesus, e falávamos dos regramentos, falamos dos elementos éticos da mediunidade, ali apresentados por Moisés, apresentados por Jesus e apresentados pelo apóstolo Paulo. Um caráter de utilidade, de seriedade e comprometimento em Moisés, um caráter instrutivo e de amparo em Jesus, um caráter de utilidade também estabelecido por Paulo. E dissemos que ainda tínhamos e temos um quarto regramento que está justamente em Kardec. O capítulo 1 do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, como também o capítulo 1 do livro A Gênese, trata do caráter da revelação espírita. Nesse caráter da revelação espírita, Kardec faz uma digressão, levando-nos às 3 revelações, colocando a primeira em Moisés, a segunda em Jesus, a terceira no Espiritismo. Regra geral, estabeleceu-se que em Moisés a revelação da justiça, em Jesus a revelação do amor e no Espiritismo a revelação da verdade. Ontem nós falamos de um viés nessa revelação de Moisés, que ele descortina a ideia do Deus único. Ele apresenta um Deus legislador, cujas leis são aplicáveis à vida terrena, e nada fala a respeito de uma outra vida. Dissemos que Jesus, nesse diapasão mosaico, ele acrescenta, além da ideia do Deus único, óbvio, com uma outra feição, um Deus amoroso, não um Deus justiceiro, como Moisés apresentava. Jesus, então, além de apresentar essa ideia de um Deus amoroso, ele acrescenta à revelação de Moisés a existência de um outro mundo. Então, Jesus fala o que Moisés não falou, que nós temos uma outra esfera de vida, que nós temos uma outra vida depois dessa vida. E Jesus se limitou a tratar nesse nível, dizendo do outro mundo, meu reino não é deste mundo. Credes em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse eu já vos teria dito, é necessário que eu vá primeiro para preparar-vos o lugar. Então ele vai mostrando que existe um outro mundo, o que faz com que a lógica da lei de Deus trazida por Moisés seja ampliada para um aspecto além da matéria. Jesus, então, amplia aquela ética relacional, tratando-a para também o outro mundo. Mas não foi além de dizer da existência do outro mundo. Mostrou-se depois da morte, como que a confirmar que a vida continua. E ali parou. E ele disse, conforme grafado pelo evangelista João, lá no capítulo 16 do seu evangelho, muitas coisas eu ainda vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Veja que ele estabelece uma condição de que novos ensinos chegariam, mas não naquele momento. Não para aquele nível, digamos assim, de momento psicológico.
Muitas coisas eu vos tenho que dizer, mas vós não podeis suportá-las agora. Mas quando vier o Espírito de verdade, que da parte do meu Pai Ele há de enviar, Ele vos ensinará todas as coisas, porque não falará de si mesmo, mas das coisas que ouviu do meu Pai. Então veja que Jesus coloca uma certa temporalidade, não cronológica, para que aquilo que ainda não havia sido dito, pudesse ser dito, como se a esperar um momento de maturação psicológica. E é interessante isso, essa maturação psicológica, ou mental, ou espiritual, se assim quiserem. Se nós olharmos o capítulo 16 do Evangelho de Mateus, nós vemos que ali Jesus vai trabalhar até o versículo 30, ele vai trabalhar a ideia de que ele é o intermediário na relação nossa com Deus. Tudo que pedides ao meu Pai em meu nome, eu rogarei ao Pai por vós, e ele vos atenderá. Vejam, eu rogarei ao Pai por vós. Ele se coloca sempre na condição de intermediário. A partir do versículo 31, do mesmo capítulo, Jesus começa a fazer uma mudança no conceito e começa a falar de um outro momento, de um outro tempo. E ele diz: chegará o dia em que pedireis ao meu Pai em meu nome, e eu já não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós. Vejam, chegará o dia em que pedirei ao meu Pai em meu nome, e eu não mais vos digo que rogarei ao Pai por vós. E ele diz por quê? Pois o Pai é o mesmo e nos ama a todos. E ele diz: naqueles dias falarei abertamente das coisas do Pai, e não mais por parábolas. E aí entendereis que saí do Pai. Então Jesus mostra que há um processo natural de maturação espiritual, em que podemos ir aprendendo, e dessa forma vai-se nos descortinando esses ensinamentos. Por isso Kardec usa o termo revelação. Ele não usa o termo criação ou descobrimento. É um desvelar, é um descobrir. Por que descobrir? Porque já é algo existente e nós vamos acessando esses conhecimentos. E à medida que vamos acessando, vamos compreendendo, desenvolvendo, e novos acessos vão sendo feitos. Por isso um desvelamento, por isso uma revelação. E nessa forma então, entre aquilo que Jesus disse e depois o que hoje nós professamos pela ideia espírita, houve um interregno, houve um passar de tempo, que podemos chamar de momentos de maturação psicológica. Tivemos um período, não podemos determinar com exatidão, embora assim tentem ou tentaram os historiógrafos iluministas estabelecer, chamado período medieval, 476 a 1453, isso é algo do iluminismo, né? 476 com a queda de Roma, 1453 com a queda de Constantinopla. Chamaram de Idade Média, mas ela pode ter sido muito antes disso e ter seguido muito depois disso. Essa ideia de média moderna, isso é dos iluministas. Contemporânea não, é da atualidade. Já que os iluministas chamaram de moderna, não sobrava mais nada, então criaram contemporânea. E essa não tem como mudar, porque sempre será contemporânea. Não tem como se alterar isso agora. Mas isso é invenção da historiografia. Mas num período que nós tivemos, digamos que,
um cristianismo sem Jesus, houve o desenvolvimento por imposição da fé. Uma fé que, vimos ontem, é construída, como disse Emmanuel, né? A árvore da fé viva não brota miraculosamente nos corações e não é serviço de menor esforço. Capítulo 40 do livro Vinha de Luz. Embora assim, a fé passou a ser monopolizada. E o instituto da fé, aquilo que seria da natureza, passou a ser dos homens, das instituições. E essa fé institucionalizada acabou por obscurecer um pouco a liberdade de pensamento e de acesso ao Criador. Daí Emmanuel dizer lá na questão 354 do Consolador, que a fé é a certeza em Deus, certeza que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Porque as crenças religiosas estabeleceram os limites para a fé, quais sejam os próprios das suas teologias e exegeses. E durante um grande período, nossa fé foi limitada por essa institucionalização. E é interessante, quando lemos o livro A Esquina de Pedra, aliás, um livro excelente para quem pesquisa a história do cristianismo, do Wallace Leal, esse livro traz, no seu final, já nas últimas, senão a última página, um momento em que os cristãos se dirigiam para o concílio de Nicéia, em 325, e no caminho para o concílio passam por uma casa em que o personagem do livro, Flávio, se encontrava e as pessoas dizem a ele: estamos indo para Nicéia, você não irá conosco? Ele diz: não, mas coisas importantes acontecerão. E ele disse: sim, verás a morte do cristianismo e o nascimento de uma outra doutrina. Mas um dia o cristianismo soerguerá das cinzas. Essa é a frase que encerra o livro Esquina de Pedra, que conta toda essa trajetória desse período em que se inaugurou uma fé não construída, mas imposta. Imposta com regras, imposta com parcimônia até mesmo, já que para alguns ela seria em maior quantidade, para outros não, porque adviria de uma graça de Deus, em que Deus daria mais para um, menos para o outro. E assim foi esse período que Santo Agostinho muito bem trabalhou no seu livro Confissões. Ele chamava de credum quia absurdum. Eu creio em tudo que for absurdo. Essa era a lógica da fé. Credum quia absurdum. E assim a fé seguiu. E assim a fé desenvolveu-se. Até que encontrou um momento em que se questionou o credo quia absurdum, com uma outra expressão, non credum quia me passe absurdum. Eu não creio justamente porque me parece absurdo. E entramos num período racionalista, em que esse modelo de fé foi questionado, em que esse modelo de crença foi questionado. E durante muitos anos, com certeza mais de 1000, esse era o modelo de pensamento. O modelo teocêntrico. E a humanidade estagiou na fé, mesmo que limitada. Depois, num outro período, não tão grande em tempo quanto o primeiro, mais ou menos 3 séculos, essa ideia do non credum me passe quia absurdum realizou uma forma de homocentrismo, antropocentrismo, o homem centro. E aí, a medida de todas as coisas não era mais o Criador, a medida de todas as coisas era o homem. O homem é a medida de todas as coisas. Vem um pensamento deísta, que aceita a figura de Deus como Criador, mas não mais como movimentador das coisas. Surge esse pensamento cartesiano, surge um mecanicismo, e assim vai. Chegamos num século, que é o século XVIII, com uma negação mais acentuada.
uma negação mais bem trabalhada, num processo dialético hegeliano. E desse processo dialético hegeliano, tivemos um dos seus pensadores, um dos seus discípulos, Immanuel Feuerbach, que desenvolveu um raciocínio para a religião, no livro A Essência do Cristianismo, materialista, por óbvio. Ele desenvolveu e escreveu o seguinte: está escrito que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Eu, porém, afirmo que o homem fez Deus à sua imagem e à sua semelhança, pois o Deus que nos chega tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. E aí nega essa crença. A humanidade está a agir agora num outro momento, um momento de uma racionalidade. E aí não estudaremos as escolas, se racional, se empirista, se humanista, não. Mas de racionalidade, em que se questionava, em que se punha em xeque os elementos impostos e aquela fé limitada. E é justamente depois desses dois momentos, em que a humanidade estagiou-se na fé absoluta, que Kardec chamou de fé cega em demasia, capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele não chamou de fé cega, ele disse: a fé cega em demasia destrói. Em demasia, porque a fé cega é a fé natural, é aquela fé do sentimento íntimo que todos temos da existência de Deus. Essa é da natureza do ser espiritual. Mas Kardec foi muito sábio, ele colocou a fé cega em demasia. Ou seja, quando passamos a não mais pensar, aí sim, ela é prejudicial. E é isso que nós passamos naquele primeiro período. Mas por outro lado, a inexistência da fé gera uma frieza e um reducionismo da própria vida. E é depois desses dois momentos que Emmanuel chamou de momento psicológico das grandes transformações, lá no livro A Caminho da Luz. E nesse momento psicológico das grandes transformações é que vem a ideia espírita. Como que depois de experimentar o absoluto da fé, experimentar o absoluto da racionalidade, chega-nos uma ideia que conjumina, sem justaposição, esses dois pensamentos. Porque tentado foi antes no século XIII, século XIV, surge o pensamento tomista, Tomás de Aquino, em que ele tenta lidar razão e fé, mas com sobreposição da fé. Mas depois, nesse século XIX, a ideia trazida por Kardec não era de sobreposição, era de justaposição, em que fé e razão não são mutuamente excludentes e uma e outra não impera. As duas se necessitam mutuamente. De tal forma que ele escreve no livro A Gênese, primeiro capítulo, que a ciência sem a religião, sem a fé, ficaria impossibilitada de explicar uma série de fenômenos usando somente as leis da matéria. Por outro lado, a religião, no sentido estrito da fé, sem a ciência, ficaria desprovida de provas. Então ele dizia que eram as duas asas da evolução. Então ele justapõe. E Emmanuel chama isso de momento psicológico e escreve no A Caminho da Luz que o Espiritismo veio na hora psicológica das grandes transformações, ajustar o espírito humano. E Kardec, nesse ponto da fé, ele nos traz um elemento significativo quando escreve no Evangelho segundo o Espiritismo: a fé inabalável, a fé inquebrantável, capítulo 19, é a fé que enfrenta a razão face a face em qualquer época da humanidade. E é nesse bojo, é nesse contexto, que vem o elemento espiritismo por via dos espíritos. É nesse momento que temos o estudo das manifestações dos espíritos, que culminou com a denominação de mediunidade. Aquilo que sempre existiu, Kardec propõe-se a estudar e faz
de uma forma metodologicamente tal que dá condição de todos entenderem essa natureza. É ali então que ele vai dizer, nesses seus estudos, que o Espiritismo estuda a origem, a natureza e a destinação dos espíritos, como vemos no livro Que é o Espiritismo. E de uma outra forma, na mesma obra, ele vai dizer que o Espiritismo nos indica de onde viemos, para onde vamos e por que estamos temporariamente aqui na Terra. E isso faz com que, naquele diapasão das revelações, em que Jesus revela a existência do mundo espiritual, o Espiritismo acrescenta como é esse mundo espiritual. Moisés fala de um Deus único, Jesus fala de uma outra vida, e o Espiritismo diz como é essa outra vida. E esse dizer como é essa outra vida se fez pelos fenômenos espirituais, pois foram os discípulos que disseram como é essa outra vida. Como vemos na questão 84 do Livro dos Espíritos, quando se nos trazem os espíritos a existência de dois mundos, o mundo espiritual e o mundo material. Quando na questão 85 nos dizem que o mundo espiritual precede ao mundo material e sucede ao mundo espiritual e, por decorrência, é mais importante. Qual dos dois? Pergunta se é mais importante. Ele diz o espiritual, pois ele já existia e continuará existindo. Mas coloca também que esses dois mundos se interagem. E quanto existir o mundo material, ele sempre haverá sempre, melhor dizendo, uma interação entre esses dois mundos. Pois os habitantes do mundo espiritual e do mundo material são os mesmos. Ou seja, são os espíritos. Que aqui, Kardec didaticamente preferiu chamar-nos por alma. Quando se pergunta o que é alma, ele diz um espírito encarnado. Como que para dizer que há uma outra estrutura? O espírito desencarnado tem uma estrutura plenamente espiritual. O espírito encarnado tem uma estrutura espiritual justaposta a uma estrutura material. E essas duas estruturas se justapõem de tal forma que há uma influência recíproca dos automatismos da matéria e da vontade do espírito. Revista Espírita de maio de 1865. Kardec explica isso com precisão. Questão 607 do Livro dos Espíritos, Kardec explica isso com precisão. Quando ele fala da evolução do princípio inteligente, que aliás é a única questão que ele trata do princípio inteligente. Porque a 23 ele apenas cita o princípio inteligente. E a 607 ele desdobra e desenvolve todo o raciocínio do princípio inteligente. De uma forma magistral. E diz que nós sequer sonhamos em saber a origem do princípio inteligente. E o que a gente vê de obra trabalhando o princípio inteligente, eu fico espantado. E Kardec foi dizer que os espíritos foram dizer que nem eles conhecem essa origem. Eles escrevem assim, que sequer sonhamos como se deu e como se dá. Eles sequer sonharam. E nós temos a realidade e escrevemos sobre isso. É uma coisa assim espantosa. Mas, fechando o parêntese, sigamos. Dentro dessa lógica, então, mostra-se o que é o mundo espiritual. Mostra que, como disse Kardec, lá no primeiro capítulo do Livro dos Médiuns, há espíritos, que os espíritos nada mais são do que as almas dos homens sem corpos. E em contrapartida, dizemos que nós aqui nada mais somos do que os espíritos sem corpos, ou com corpos, melhor dizendo. No meu caso, com bastante corpo. Mas é bem explicável isso, por que bastante corpo? Porque a questão 132 do Livro dos Espíritos diz que a encarnação dos espíritos é imposta por Deus para nos fazer progredir. Qual a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus nos impõe a encarnação com a finalidade de nos fazer progredir. E seguem a questão. Se é para progredir, então que eu esteja bem encarnado. Então eu estou com bastante estrutura encarnada para progredir. É um sofisma aplicável ao desregramento alimentar. Bom, voltando então ao nosso conceito, o Espiritismo nos desvela esse mundo, fazendo desse mundo um mundo interativo, que nós agimos, estando lá,
e agimos estando cá. E eles agem, os espíritos, estando lá. E agem aqui, também estando lá. Esses mundos se sobrepõem numa forma de justaposição. E acrescenta-nos isso por estudos metodológicos. E que começa com uma negação. Porque Kardec nos conta no livro Obras Póstumas, a segunda parte, Minha Missão, como se deu esse fato para ele se aproximar do Espiritismo. E esse fato se dá, a princípio, por uma negação. Quando ele encontra com o Sr. Fortier, em 1855, e o Sr. Fortier diz para ele que as mesas são magnetizadas e se movimentam. E ainda professor Rivaio não utilizava o pseudônimo Kardec, ele então disse, nada de estranho há nisso, pois se podemos magnetizar uma pessoa, nada nos impede de magnetizar uma mesa, um objeto. E aí diz Sr. Fortier, mas as mesas falam. E então Kardec responde, o professor Rivaio responde, provai-me que as mesas têm cérebros para pensar e nervos para sentir, pois do contrário o que me contas nada mais é do que histórias para nos fazer dormir em pé. Veja a negação. História para nos fazer dormir em pé. O que é corroborado por um perfil psicobiofísico de Kardec, escrito por Anna Blackwell, contemporânea dele, em que ele diz que era um homem de compleição forte, estatura baixa, cabeça chata, assim ela escreve, de personalidade fria, um cálculo quase à frieza, incrédulo por educação e sistema. E é esse incrédulo por educação e sistema que foi chamado a aprofundar-se num estudo. E da mesma forma que ele disse, histórias para nos fazer dormir em pé, quando ele acompanha um dos fenômenos, já em 1856, portanto 1 ano e quase 2 depois do encontro com Fortier, ele vê o movimento, já quando ele participa desse fenômeno, já não eram mais as mesas sozinhas e cadeiras, já se usava a cesta de vime. Então Kardec não acompanhou, ele mesmo diz que ele não acompanhou os movimentos de cadeiras com penas amarradas nos pés, ele já acompanhou a fase da cesta de vime, que era a pena amarrada numa cesta, e os médios colocavam o dedo na cesta e aquela cesta se movimentava, e escrevia, etc. Da forma que ele assim viu, ele também faz uma frase que o diferenciou dos demais. Ele escreve, enquanto todos se divertiam com aparentes futilidades, eu entrevia naqueles fenômenos a manifestação de uma lei da natureza que a humanidade sequer sonhou conhecer, e me propus a estudá-la. Assim ele escreve. E é justamente a partir daí que nós temos todo o desvelamento da realidade espiritual. Kardec está para o Espiritismo o que Paulo esteve para a divulgação do cristianismo. Peça fundamental, elemento fundamental, cuja missão, a envergadura da missão, nem ele dimensionava. Tanto não dimensionava que perguntou aos espíritos, caso ele não aceitasse essa missão. Ele disse, e se eu não aceitar a missão? Os espíritos responderam, outro te substituirá, pois os desígnios de Deus não podem pairar sobre uma só cabeça. A nos dizer que todos nós temos substitutos quando não queremos fazer. Talvez não à altura, talvez melhor, mas temos. E Kardec entendeu e assumiu a responsabilidade. E diz ele que custou-lhe, de fato, um sacrifício material muito grande. Kardec, que foi assessorado pelo Espírito de Verdade, mas uma assessoria muito interessante, conforme ele mesmo escreve no livro, que está no livro Obras Póstumas. Lembrando, o livro Obras Póstumas não foi escrito por Kardec, ele foi compilado por Lemer, e que eram escritos esparsos de Kardec. Por isso encontramos escritos no Obras Póstumas que são idênticos aos que estão na Revista Espírita, porque eram escritos esparsos e que resolveu se compilar depois da sua morte. E parte desses escritos em lugar nenhum estão senão no Obras Póstumas. Dentre eles, essa segunda parte que ele fala da minha missão, da missão dele, óbvio. E nessa missão dele, ele escreve no seu diálogo com o Espírito de Verdade,
depois de perguntar quem ele era, o Espírito de Verdade, o Espírito de Verdade dizer, para ti chamar-me a verdade, e é o que saberá sobre mim, e é tudo o que saberá sobre mim, e isso para você quer dizer discrição, assim escreve Kardec, e diz Kardec, poderei contar contigo então para me auxiliar nessa tarefa? E o Espírito de Verdade responde com precisão, poderás contar comigo para o desenvolvimento da sua tarefa 1/4 de hora a cada 30 dias. Em outras palavras, fica tranquilo, 15 minutos por mês você pode contar comigo. Tamo junto, hashtag tamo junto. 15 minutos por mês. Poderás contar comigo 1/4 de hora a cada 30 dias. E Kardec, em nota de rodapé, ele escreve que esse intervalo foi respeitado por muito tempo. E ele entendeu que isso para ele era para dizer que dependia dos esforços próprios, para que ele se dedicasse por si. E que depois esse intervalo foi se tornando mais curto, de forma tal que ele passou a ter assessoria que diariamente. O acompanhamento diariamente. Mas ele entendeu que se tratava de um ensinamento para que ele pudesse se esforçar por si. Se esforçar por si é lógico, só podia ser, né? Se é para se esforçar... Ele tinha que esforçar, o seu esforço tinha que ser único e não teria senão o desenvolvimento do seu próprio raciocínio, durante um certo tempo. E ele então se aprimorou, se melhorou, e aí sim, foi trazendo essas informações. Foi trazendo-nos a realidade do mundo espiritual. Foi trazendo a ideia da vida imortal, de sermos imortais na vida. Foi trazendo-nos a ideia da existência de nós mesmos antes do berço, a existência de nós mesmos depois do túmulo. Foi nos dizer que temos a nossa história de vida que começa quando somos criados e há de infinito. E nesse conjunto, então, ele nos traz um estudo sobre a realidade espiritual, que começa da questão 76 e vai até a questão 613 do Livro dos Espíritos, que compõe o chamado livro segundo do Livro dos Espíritos, já que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 livros. Da questão 1 a 75 das causas primeiras, da 76 a 613 do mundo espírita, da 614 a 919 o livro terceiro, que são as leis morais, e da 919 até a última, a 1019 ou a 1018, dependendo das editoras, que trata do livro 4 das esperanças e consolações. Por que eu falo 1019 e 1018? Porque depende. Se vocês pegarem a editora ID, por exemplo, a última questão do Livro dos Espíritos é a 1018. Se vocês pegarem a FEB e outras editoras, 1019. Não quer dizer que a tradução da ID tem uma questão a menos, não é isso? É que o original francês, que é a segunda edição, que serviu de base para as traduções, não tem tipograficamente numerada a questão 1011. Se olhar o original francês, está lá 1009, 1010, 1012, 1013, 1014, aí chegou-se a 1019. E a ID, com uma devida nota de rodapé do tradutor, Salvador Gentili, ele faz a nota de rodapé dizendo que optou em corrigir o erro tipográfico. E ele optou em numerar, da 1009, 1010, 1011, 1012. Então chegou-se a 1018. Tem as mesmas quantidades de perguntas, mas a numeração a partir da 1010 é um número a menos. Então, tanto faz. E para não ter problema, a última questão do Livro dos Espíritos, que aí não tem erro se é 1018 ou 1019. Então, essa é a estrutura. E nesse livro segundo, então, Kardec, por meio das perguntas, os Espíritos vão desvelando essa realidade do mundo espiritual. Falando do processo da existência do Espírito, da origem do Espírito, da destinação do Espírito, da natureza do Espírito. Depois vai nos falando das ordens, das categorias do Espírito, lá da questão 100 a 113. Vai trabalhando sobre essa classificação proposta por Kardec, não estabelecida pelos Espíritos. Kardec propõe uma estrutura didática de 10 níveis, e os Espíritos dizem que didaticamente poderia ser assim, mas há muito mais do que isso. Mas para fins didáticos trabalhou-se dessa forma. Depois vem nos falando do processo encarnatório, da importância do espírito, cuja natureza é espiritual, cuja destinação é espiritual.
vem falar que esse espírito precisa encarnar, questão 132 do Livro dos Espíritos, e dali ele vai explicando a importância dessa encarnação, de estar aqui. Depois ele fala das quantidades de vezes, a partir da questão 166, que são as encarnações, ou as reencarnações, e vai mostrando os objetivos disso, mostrando a interação, a necessidade desses dois mundos se interagirem. E assim vai, depois explicando como que esse espírito escolhe o seu gênero de vida aqui na Terra, questão 258 até a questão 264, mostrando como é que ele vai se colocando aqui na Terra, como que ele escolhe as suas provas, o gênero de vida, o gênero de provas, e assim ele vai trabalhando, mostrando a evolução do mundo espiritual, lá na 230, dizendo que evolui no mundo espiritual, mas só o contato com a matéria permite exercitar o conhecimento adquirido no mundo espiritual, e assim vai seguindo, trabalhando toda a essência, falando dessa evolução já a partir dos reinos, questão 590 e assim segue, até então que ele fecha, os espíritos fecham esses estudos. O que leva Kardec a desdobrar todos os conteúdos do Livro dos Espíritos. Todos aqueles 4 livros, Kardec os desdobra em 4 outras obras. O livro primeiro ele desdobra no último livro escrito, na Gênese, ele desdobra aquele livro primeiro do Livro dos Espíritos. O livro segundo, objeto da nossa conversa, ele desdobra no Livro dos Médiuns. O livro terceiro, ele desdobra no Evangelho segundo o Espiritismo. O livro quarto, ele desdobra no livro Céu e Inferno. O que nos leva a inferir que o Livro dos Espíritos é, por assim dizer, reduzido a a base. Porque os outros que compõem o Pentateuco, na verdade, são desdobramentos, aprofundamentos daquele primeiro livro, daquele livro chamado Livro dos Espíritos. E nesse livro segundo, a partir do Livro dos Médiuns, Kardec então faz um estudo, permitindo-se ensaios teóricos sobre a manifestação dos Espíritos. Antes que lançasse esse livro, chamado Livro dos Médiuns, ele estuda num livro chamado Instruções Práticas sobre a Manifestação dos Espíritos, que é um esboço do que seria o Livro dos Médiuns em seguida. E ali ele vai explicando, inclusive nesse livro, Instruções Práticas sobre a Manifestação dos Espíritos, Kardec coloca um glossário espírita. E é lá então que ele coloca a palavra médium, coloca a palavra mediunidade, e dizendo o que é um, o que é outro. Mediunidade, faculdade de perceber os espíritos. Médium, intermediário entre os homens e os espíritos. E ali ele faz então esse glossário, e ali tem várias outras palavras digamos, do dicionário espírita. É o primeiro dicionário que nós temos. Está lá no final do livro, Instruções Práticas sobre a Manifestação dos Espíritos. E desse livro chega-se ao Livro dos Médiuns, em que Kardec o chama de guia dos médiuns e evocadores. Guia. O que é guia? Dissemos ontem, é aquilo que seguimos. O que significa então que o Livro dos Médiuns é um livro que deve ser seguido. O que pressupõe que deve ser conhecido. O que pressupõe que deve ser lido. E o que pressupõe que deve ser pegado. Porque não dá para lê-lo na estante. Não dá para lê-lo ali na exposição de livros. É preciso pegá-lo. Já dá para lê-lo nos e-books. Mas dada a minha idade ainda fico no folha book. Ainda vou para o papel. Eu dizia que eu gostava do marca-texto. Aí lá também já tem marca-texto. Aí eu estou chegando à conclusão que eu sou antigo. Aliás, bem antigo. Que eu sou um espírito imortal, então já sou bem antigo. No corpo nem tanto, só 53 anos, na flor da idade, considerando a imortalidade. E ali então, na leitura de folhas, logo na primeira Kardec vai dar o título, Guia dos Evocadores, Guia dos Médiuns. E é preciso então entendê-lo, estudá-lo. O Livro dos Médiuns representa a transposição do senso comum para o senso crítico. Não tem como sair do senso comum para um senso crítico na área da mediunidade, senão pelo Livro dos Médiuns. É ali que formamos a base da racionalidade,
É ali que construímos os juízos de valor e não outras obras, senão as que desdobram os livros dos médiuns, o livro dos médiuns. Mas ali está. E de tal forma que Kardec começa, não vou falar capítulo por capítulo, pode ficar tranquilo, o tempo é curto. Mas ele começa com o capítulo chamando a atenção para a existência dos espíritos. Há espíritos. Para mostrar-nos que esse estudo seria dos espíritos. Dos espíritos, estudar os espíritos, estudar pelos espíritos, estudar nós, os encarnados. E aí ele vai desenvolvendo, faz um estudo profundo das correntes de negação, como vemos no capítulo 3, em que ele desenvolve os métodos e desenvolve os sistemas principalmente. E aliás, nesse livro 3, nesse capítulo 3, aqui temos algo interessante, aliás, todo ele é interessante. Mas há um momento que se pergunta ao Espírito São Luís, Kardec pergunta a ele, é lícito, é justo tentar convencer um incrédulo obstinado? E o Espírito responde para Kardec, depende. Olha que palavra bonita. Eu disse ontem, é uma palavra-chave para tudo. Tudo que nos perguntar, comecemos assim, depende. Porque te dá a condição de fazer as elucubrações. E ele responde, depende da natureza da incredulidade. Veja, é lícito tentar convencer o incrédulo obstinado? Depende da natureza da incredulidade. Pois aquele que não está convencido pelos fatos e pela razão, a incredulidade é uma prova pela qual ele deverá passar. Aquele que não está convencido pelos fatos e pela razão, a incredulidade é uma prova pela qual ele deverá passar. Buscai primeiro as almas de bom ânimo. Antes disso ele diz, deixai-os por conta da providência, que encontrará meios de trazê-los à vossa causa. Buscai antes as almas de bom ânimo, que são em número muito maior do que imaginais. Em outras palavras, se fosse um espírito mineiro, ele diria, não bata em ferro frio. Não adianta. E é ali que ele vai começar a trabalhar. E nos dá esse ensinamento, porque nós temos um hábito de ficar dizendo assim, fulano tinha que estar aqui para ouvir. Ele não está, acabou a conversa. Devemos dizer, que bom que eu estou estudando. Fulano tinha que descobrir isso. Deixa ele descobrir, e bom que eu estou descobrindo. Cada um tem o seu tempo, é momento psicológico de transformação. Então é preciso que fatos e razão justifiquem. E assim segue, mostrando qual é a natureza desse livro dos médiuns, depois de analisar todos os sistemas de incredulidade, inclusive a incredulidade por sistema, que diz Kardec, que é aquele que mesmo vendo, não acredita. E pode até dizer, é verdade, mas eu não aceito. Esse é o típico ferro frio. Não vai ter como moldar. É preciso que o calor e a bigorna da vida ajustem essa pessoa. É o que o Espírito São Luís disse a Kardec, deixai que a providência encontrará meios de trazê-los à vossa causa. Então, mostrando essa necessidade de ter convicção, que aliás é o que Kardec coloca lá no livro Obras Póstumas, quando trata da constituição do Espiritismo, em que ele diz que o Espiritismo não se impõe a quem quer que seja, ele quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções, que vem bem ao encontro do que disse Jesus, aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e me siga, aquele que quiser. E da mesma forma o Espiritismo diz, aquele que quiser. Em outras palavras, não se impõe a quem quer que seja, quer ser aceito livremente, por força das ideias e das convicções. E aí, nesse bojo que está o livro dos médiuns, convicções. Como estar convictos, senão por meio de um estudo, senão por meio de um aprofundamento. E Kardec ali depois vai trabalhando a mediunidade, os seus contextos, e chega no capítulo 14,
e vai nos falar do médium. E ali Kardec faz uma definição em 2 níveis, uma definição lato sensu, uma definição stricto sensu. Ele diz: todo aquele que sente em grau qualquer a influência de um espírito é por conseguinte médium. Pode-se dizer que todos somos mais ou menos médiums. E tem também médium mais ou menos. Somos todos mais ou menos médiums. Ponto. Ali ele faz a definição lato sensu. Por que todos? Porque a mediunidade é nossa, é do espírito, radicada no organismo, como no próprio capítulo 14 ele vai explicar, logo em seguida no segundo parágrafo. Radicada no organismo, mas é da natureza do espírito. Por isso todos temos em potencial a condição mediúnica. Mas mesmo a tendo em potencial, podemos não desenvolvê-la, por não possuir as faculdades do organismo. Vamos chegar lá. Então, genericamente, podemos nos chamar de médiuns? Genericamente, sim. Como chamamos-nos de humanidade, como gênero, e algumas espécies, aliás, 2. A humanidade, homem e mulher. O médium, generalizado. Todos somos médios? Somos. Desde um fiozinho de cabelo levantado a um verdadeiro porco-espinho, somos médiuns. Todo aquele que sente em grau qualquer a influência de um espírito é por conseguinte médium. E se olharmos a questão 459 do Livro dos Espíritos, entendemos que constantemente somos influenciados. Se aceitamos ou não é outra conversa, que aí é a questão 467, que aí abre um parêntese. O pessoal tem mania de se escudar na questão 459, quando se pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e ações? E a resposta vem para uma justificativa de muitos: muito mais do que imaginais, pois de ordinário são eles que vos dirigem. Em outras traduções, são eles que vos fazem agir. E a tradução mais adequada é vos dirigem. E aí as pessoas dizem: está vendo? Eu não errei por mim mesmo, eu fui dirigido pelos espíritos. Mas não leia a 467, tampouco a 471, que diz lá na 467, pode-se libertar da influência dos espíritos que nos concitam ao mal? E eles respondem, sim, pois vós frequentemente os chamais pelo pensamento ou vos atraís pela vontade. Então por que a 459 impera? Porque eu faço uso da 467. Ou seja, eu os atraio pela vontade e pelo pensamento, e eles tomam o império. Então o problema é nosso, não é deles. Nós é que os chamamos. E muitos se escudam só na 459. Mas se der uma lidazinha até a 471, vão ver que não é bem assim. Quando se coloca, inclusive, como se pode agir para afastar os maus espíritos, e eles respondem, fazendo todo o bem que puderes e colocando vossa fé em Deus. Podereis afastar os maus espíritos, etc. Então, plenamente possível. Mas, por isso, todos somos mais ou menos médiuns, recebemos as influências. Aceitá-las ou não é outra questão. E assim, Kardec, então, vai para uma segunda definição. Agora, stricto sensu. Ele começa essa segunda definição com a conjunção adversativa. Quando nós usamos a conjunção adversativa? Quando nós queremos mudar o rumo da conversa. Quando nós usamos mas, porém, contudo, no entanto, entretanto, todavia. E o interessante é que o que vem depois da conjunção adversativa é que é o interessante. O primeiro é só um vocativo, um chamamento. Como Jesus dizia, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo, aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo. E aí equivale. Amai os vossos inimigos, bendizer que vos maldizem, e ele segue. Nós também somos assim, você conhece fulano de tal? Conheço, gente boa, mora ali na rua tal, mas, a partir daí é o que eu penso a respeito dele. E Kardec fez assim na segunda parte. Ele coloca, todavia, veja, todavia, tal designação, qual? Médium, tal designação não se aplica senão àqueles cuja faculdade está nitidamente caracterizada. Nitidamente caracterizada.
o que pode ser demonstrado por patentes fenômenos. Então vejam que agora Kardec diz, olha, tudo bem, todo mundo é mais ou menos médium, gênero, mas também vamos chamar de médium espécie, só aqueles que a percepção se dá de forma ostensiva. E aí então já passamos a chamar de médiums aqueles que têm a ostensividade mediúnica. E aí no final desse parágrafo ele explica por quê. Uns são ostensivos e outros não. Ele diz, vírgula, o que depende de um organismo pré-disposto. Pré-disposto. É interessante, porque ele poderia ter escrito de um organismo disposto, mas ele diz um organismo pré-disposto. Pré quer dizer antes. Um organismo antes disposto. Esse antes é quando? No próprio processo reencarnatório, em que eu plasmo a condição orgânica para que possa exercer a mediunidade. O que significa que ela não vem depois. Ele não pode ser pós-disposto, é pré-disposto. Se eu não tenho a condição orgânica para tanto, por mais que eu queira, eu não terei a ostensividade. Porque eu não tenho o organismo pré-disposto. Foi o que ele escreveu lá, pré-disposto, não pós-disposto. Vejam que é clara a definição. Ele dá a ideia da generalidade e da especificidade, mostrando-nos então que o médium é aquele que tem uma condição orgânica para tanto, e essa condição orgânica fez parte do seu processo de escolha encarnatória. O que nos leva àquela definição que ontem falamos de Emmanuel, da questão 382 do livro Consolador. Quando se pergunta a ele qual a verdadeira definição da palavra mediunidade, eu disse a vocês, são 2 parágrafos, e hoje nós falaríamos do 2º parágrafo. Ele diz, a mediunidade é aquela luz prometida pelo divino amigo, que seria derramada sobre toda a carne, aos tempos do Consolador prometido, atualmente em curso na terra. E depois ele vem, se a mediunidade tem as suas lutas e os seus percalços, é a melhor oportunidade de redenção oferecida por Deus aos seus filhos misérrimos. Então nós vemos que a mediunidade tem um aspecto redentor, de remissão. E aí percebemos a justa medida, ou melhor, a total consonância, coerência dessa observação de Emmanuel com a expressão organismo pré-disposto, trazido por Kardec. Pré-disposto por quê? Ou para quê? Para que o espírito possa exercer a faculdade mediúnica. E para ele exercer a faculdade mediúnica, por quê? Emmanuel fala, para remissão. E disse isso ontem, e vamos repetir. Remissão em que sentido? E aí vem uma outra definição de Emmanuel, que está lá no capítulo 11 do livro Emmanuel, que tem por título, quem são os médiuns em sua generalidade? E nesse capítulo 11, escreve então Emmanuel, os médiuns na sua generalidade não são missionários, na acepção comum do termo. São almas que fracassaram desastradamente, que contrariaram sobremaneira o curso das leis divinas e que resgatam, sob o peso de severos compromissos e ilimitadas responsabilidades, o seu passado obscuro e delituoso, constantemente enodoado de clamorosos erros e graves deslizes. Vejam, não quer dizer todos, ele diz na generalidade, não na totalidade, porque há os que nada disso têm, de comprometimento, mas em regra, no mundo de provas e expiações, é natural que a maioria assim esteja. E aí entendemos por que lá no Consolador ele responde como elemento remissor, ou remissivo, melhor dizendo, um elemento remissivo. Por que remissivo? Porque há um débito, e a mediunidade é uma oportunidade de ajustar esse débito. Conforme temos lá no Código Penal da Vida Futura, capítulo 7 do livro Céu e Inferno, artigo 16,
São só 33 artigos, é fácil de ler, dá para gravar todos, são só 33, muito objetivos. E nesse artigo 16, do capítulo 7, do livro Céu e Inferno, da primeira parte, ele diz que uma falta só é sanada com 3 elementos: expiação, arrependimento, expiação e reparação. E a mediunidade é uma forma de reparação, que pode evitar a expiação, já que a expiação é residual. Expia-se pela residualidade. Daí, entendermos o elemento colocado pelo arrependimento, reparação e expiação. Veja como o Kardec estabelece a ordem das palavras: arrependimento, reparação, expiação. Porque se reparar arrependidamente, a expiação é residual. A ordem natural seria arrepender, reparar. E se saldo existir, expiar. Mas a ordem usual é expiar para arrepender, para depois reparar. Porque somos refratários. E aí a expiação serve como alerta, como nos fala o espírito Dona Joana de Ângeles, no livro Plenitude, em que ela escreve que a expiação tem por finalidade fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda clamorosa. A expiação não faz melhoria, a expiação alerta, conforme nos fala Dona Joana de Ângeles. A expiação tem por finalidade fazer o espírito retornar ao ponto que estava antes da queda. Estou num processo de ascensão, caio, a expiação me devolve para o ponto antes da queda e eu continuo meu processo de ascensão. A expiação não me leva para lá, ela me devolve para cá. Isso que nos explica a Dona Joana de Ângeles, lá no livro Plenitude. E é por isso então que a lógica seria arrepender e reparar, mas acabamos por não fazer, e aí expiamos, e como dói a gente se arrepende, e por se arrepender aclaramos a ideia, e por aclarar a ideia nós reparamos. Mundo de provas e expiações. Então a mediunidade tem esse caráter, algumas vezes expiatório, mas na maioria de vezes é uma oportunidade de reparação. É uma oportunidade de ser um intermediário, não somente um garoto, uma garota de recados, mas um intermediário consciente daquilo que faz, devidamente preparado para o mistério. Essa é a lógica kardeciana para a mediunidade. É o que diferencia do trato que se deu à comunicabilidade dos espíritos antes da doutrina espírita nos trazer a realidade espiritual. Antes de Kardec estudar profundamente o fenômeno, antes dele estabelecer as diversas condições, antes dele estudar as diversas manifestações, digamos que Kardec, ele desdobrou aquilo que o apóstolo Paulo ensaiou na sua carta primeira aos Coríntios, no capítulo 12, quando ele descreve os diversos dons da mediunidade, do Espírito, que algumas traduções acertadamente trazem como carismas. Porque a fonte dos dons, diz Paulo, é o Senhor, quando ele escreveu, vários são os dons, mas um só é o Senhor. Então daí a tradução mais adequada seria carismas em vez de dom. Então vários são os carismas, mas um só é o Senhor. Mostrando que tudo isso tem uma origem da natureza, uma origem natural. E Kardec desdobra aquilo que Paulo chamou de carismas, dizendo: pelo Espírito a uns é dado o dom de ver os Espíritos, pelo mesmo Espírito a uns é dado o dom de discernir os Espíritos, a outros ainda pelo mesmo Espírito o dom de falar em línguas, e a outros ainda pelo mesmo Espírito o dom de entender as línguas. E Kardec vai chamar isso de faculdades mediúnicas. E aí, a partir do capítulo 15 do Livro dos Médiuns, ele vai estudando cada uma dessas faculdades, da que ele tinha acesso à época. E óbvio, pela característica mais marcante do período, estudou com profundidade a psicografia. Trabalhou a vidência, a psicofonia e assim foi. Ali ele estuda a separação de uma forma muito precisa das faculdades que ele chamou de efeitos físicos, efeitos morais, aquelas que têm efeitos pura e simplesmente de ações diretamente praticadas pelos espíritos, como a pneumatografia, a pneumatofonia, a pneumatoforia. E depois ele distinguiu esses fenômenos com o prefixo psico. Ele tira o prefixo pneuma, espírito, e põe o psico, que seria da mente pelo médium, e aí veio a psicofonia, a psicografia, a psicoforia, e assim vem diversas outras.
E aí ele vai explicando. E vejam que ele chama de efeitos intelectuais, efeitos morais, mas ele chama de efeitos intelectuais, porque passa pelo intelecto do médium. Daí a necessidade do médium se preparar, porque ele não é um mero instrumento. Ele é um instrumento que cede um elemento fundamental, que é a sua estrutura mental, e por ela perpassam os pensamentos dos espíritos, que podem ou não serem, digamos que, corrompidos pela própria estrutura mental do médium, podem ser adulterados pela própria estrutura do médium, quer por vontade, quer sem vontade. Daí Kardec vai estudar os elementos anímicos, ânimos, ou seja, da própria alma, do próprio espírito encarnado, e vai nos dizendo que toda comunicação psico tem um fundo anímico, e que o preparo do médium é justamente para ir diminuindo essa influência anímica, a quase ponto de não tê-la, mas sempre a teremos. O que é muito bem depois corroborado por Divaldo Franco, respondendo no livro de Diretrizes de Segurança, sobre o fundo anímico das comunicações mediúnicas. Ou seja, o médium precisa se preparar. Não basta apenas a boa vontade, a força de vontade. É necessário um preparo. E como dissemos ontem em uma das respostas, o preparo no caráter intelectual, o preparo do caráter moral, o preparo do caráter técnico. O intelectual, o instruir-se na doutrina espírita, o instruir-se nos assuntos da mediunidade, por meio de estudos sérios, como Kardec os chamou, lá no livro Obras Póstumas, ele chamou de estudo regular, quer dizer, estudo metodologicamente estabelecido. Um estudo regular do Espiritismo seria professado com o fim de desenvolver adeptos, desenvolver o gosto pela ciência e formar adeptos esclarecidos. Adeptos esclarecidos. O que nos leva também ao livro Obras Póstumas, lá na Constituição do Espiritismo, quando Kardec chama a atenção dizendo: a única coisa capaz de retardar a marcha do Espiritismo seria a falta de unidade, unidade de princípios. E ele dizia: para evitar isso, senão no presente, pelo menos no futuro, é que que cuidamos de estabelecer as bases com tamanha precisão, que quando se disser que 2 mais 2 são 4, ninguém dirá que são 5. E por que temos tantos desvios? Porque não começamos o estudo e não desenvolvemos o estudo com base kardeciana, ou kardeciana, se alguém quiser. Desde que seja o princípio iano, está tudo bem. Não pode ser o sufixo, não pode ser o sufixo ismo. Se for o sufixo ismo não dá certo, porque não é kardecismo, é kardeciano. O iano quer dizer segundo interpretação de, ismo quer dizer próprio de. Por isso espiritismo, próprio do espírito. São 2 sufixos diferentes. Mas aí pode ser kardeciano ou kardeciano, fica à vontade. Mas vejam, ele coloca claro que era preciso manter as bases inatacáveis, e assim ele o faz. Então, como ser preparado se não estudar na forma cristalina, na linguagem de Dona Joana de Ângeles, que dissemos aqui ontem, livro Fatos Espíritas, psicografia de Divaldo Franco? Estudar o Espiritismo em sua limpidez cristalina é dever que não nos é lícito postergar, seja qual for a justificativa na qual nos apoiemos. Vejam, seja qual for a justificativa na qual nos apoiemos. Quais justificativas? Todas. Todas que levem-nos a não querer o estudo, ou a não estudar. Ah, mas é difícil esse negócio de ler, tem umas letras muito pequenininhas, letras miúdas, compra livro de letra graúda. Tem um monte já de letra graúda. Estou procurando muito desse, porque meus óculos já não ajudam muito na letra miúda. Ah, mas aquelas folhas que bate a luz, elas ficam refratárias. Estuda com livro de cor parda, aquela cor amarela, que não refratária hora nenhuma. É tranquilo. Ah, mas eu não consigo ficar quieto. Estuda andando. Ah, mas eu tenho sono. Quando eu pego um livro, eu durmo. Como é que você estuda? Sentado numa poltrona bem macia, com a luz tênue e uma música de fundo. Eu durmo sem livro, em circunstâncias dessa. Estude naquele típico banco de centro espírita, inclinação de 90 graus, que não vai dormir.
Ah, mas se ficar lendo mentalmente, lê em voz alta. Ah, mas eu não tenho tempo para estudar. Tempo é questão de preferência. Eu sempre tenho tempo para aquilo que eu quero fazer, para aquilo que eu gosto de fazer. Ah, eu não quero estudar. Aí sim, você falou certo. Você não quer estudar. Então você não vai trabalhar, porque não está preparado para tanto. Esse estudo, ah, mas eu já estou no fim da vida. Bom, primeiro que vida não tem fim, nós somos imortais. Não, Simão, eu estou dizendo da encarnação, tá bom. Não, eu já não tenho muito o que aproveitar, já estou no final da existência, já estou na senectude. O assistente Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade, ele diz para André Luiz: numa viagem de 100 léguas, muitos acidentes podem ocorrer no derradeiro quilômetro do caminho. Ou seja, dirigimos com toda a prudência, batemos o carro na garagem. Não quer dizer que por ter estudado tanto não tenho mais o que estudar, só porque já estou velho. No sentido estrito da palavra velho, sem vontade de juventude. Porque o idoso nem sempre é velho. E hoje na maioria não é velho. E temos jovens demais que são velhos. Em conceitos, em preconceitos, em ânimos desajustados. E esse é o caráter intelectual. Não precisamos nível acadêmico para estudar. Do analfabeto ao pós-doutor, ao PhD, podem estudar e vão aprender do mesmo jeito. Graças te dou, disse Jesus, que escondestes tais ensinos dos doutos e revelaste-os aos simples e humildes. Então não é nível acadêmico que pressupõe conhecimento. E o conhecimento não pressupõe consciência. Porque se conhecimento pressupusesse consciência, nenhum pneumatologista fumaria. E eu conheço 2 que fumam. Conhecimento não leva à conscientização necessariamente, mas não se conscientiza sem o conhecimento. Kardec foi preciso, os espíritos, aliás, foram precisos. O progresso moral sucede ao progresso intelectual, mas não decorre necessariamente dele. Mas não leva necessariamente a ele, o progresso moral. Então é preciso esse estudo. É preciso entender, estudar as obras que tratam do assunto, muito bem colocada na frase aqui do livro do Jader, fontes espíritas da literatura básica, subsidiária, e ali acrescentou o quê? Outros autores. Desde que em consonância com o princípio espírita, no sentido não de espiritista, mas em conformidade com a mesma estrutura de lógica, que muitas vezes vão nos apresentando elementos que não foram trazidos pelos espíritos, mas que chegaríamos a eles, então já foram trazidos. Excelentes autores que tratam desses assuntos. Pesquisadores, já que no meio espírita tem diminuído muito a pesquisa, e temos muitos fora fazendo esse trabalho. Da mesma forma, o estudo dos evangelhos, temos exegeses belíssimas que não são do meio espírita, e que transcendem a análise do meio espírita, e que dão muito mais base, de pessoas sérias que aprofundaram no estudo dos evangelhos, na exegese dos evangelhos. Temos, por exemplo, do século XVII, um dos melhores exegetas do evangelho, o que mais falou ao povo, e o que mais desdobrou, Padre Antônio Vieira, um dos ícones da literatura barroca do nosso Brasil. Se vocês estudarem os sermões, comecem, por exemplo, pelo sermão da 60ª, que faz uma análise da parábola do semeador, e vocês verão o que é Evangelho Miudinho, lá em Padre Vieira. Foi o precursor do Evangelho Miudinho. Lá ele analisa verbo, pronome, tempo verbal, tudo isso ele analisa. Analisa por que o semeador saiu, ele diz, o verbo está no passado, saiu, porque aquele que semeia sai, mas não volta, só anda para frente. Por isso não está que voltou, só está que saiu. Fala que há o esforço da semeadura, mas há o esforço do caminhar. E aí ele faz um trocadilho, dizendo que os pregadores de Portugal são pregadores de passo, com C cedilha. E os pregadores da colônia são pregadores de passos, com 2 S's.
que os de lá têm mais passos, os de cá têm mais passos. E quando da colheita há de se medir o grão, mas há de se contar os passos. É uma análise primordial, é um evangelho miudinho lá do século XVII. Trabalhado profundamente. E a gente fica longe de estudar esse tipo de autores. Sermão de Santo Antônio aos peixes, um belíssimo sermão. Sermão contra as armas holandesas, belíssimo sermão. E assim ele faz um passeio pela história do Brasil colonial até a época dele. E vai mostrando tudo dentro das falas do Cristo. Precisamos de alguns autores. Voltando à mediunidade, o caráter moral deve ser estudado, deve ser desenvolvido. Por que o caráter moral? No sentido de moralidade, já que essa é uma das características da doutrina espírita, conforme vemos na conclusão de número 5 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec escreve na conclusão de número 5, com o Espiritismo a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Veja o advérbio. Com o Espiritismo a humanidade entrará numa nova fase, a do progresso moral, que lhe é consequência inevitável. Consequência. Por que consequência? Porque nos esclarece. E ao nos esclarecer, nós nos modificamos. O Espiritismo não nos modifica, ele nos esclarece e nós nos modificamos a partir dos esclarecimentos. Por isso, consequência. E é preciso, então, desenvolver esse caráter moral, que não é moralista. O Espiritismo não leva a moralismo, ele leva a moralidade, reflexão sobre a moral. Trabalhada pelos Espíritos a partir da questão 616 do Livro dos Espíritos, sobre regra do bem proceder, do bem caminhar. Quando ele estuda o bem e o mal, e ali vai trabalhar, fazer um estudo belíssimo sobre a moral. Esse é o caráter moral, de refletir sobre os nossos atos. Ontem aqui houve uma pergunta sobre o autoconhecimento, se não bastava, se precisava, aliás, disso primeiro para depois desenvolver o trabalho mediúnico, e foi muito bem respondido, por sinal. Esse autoconhecimento, foi muito bem dito aqui, é processo, é constante. Eu vou me autodescobrindo, me autoconhecendo dia a dia, como aliás colocou no Santo Agostinho, na questão 919A do Livro dos Espíritos, quando se perguntou sobre, na 919, sobre, que aliás, a questão 919, que ninguém nos ouça, é uma pergunta mineira. É uma pergunta típica nossa. Veja a pergunta: qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? O que é prático? Vai fazendo, simples. Mas tem que ser eficaz. Ou seja, qual é o meio de menor esforço com melhor resultado que nós temos para vencer o mal? Bem nosso aqui mineiro, né? Não queremos nada custoso. Qual é o meio prático e eficaz para se vencer na vida e resistir ao arrebatamento do mal? E eles responderam: um sábio da antiguidade, Javolo diz, conhece-te a ti mesmo. Ótimo. E aí Kardec, na questão 919A, ele faz um adendo. Entendemos a beleza dessa máxima, mas a dificuldade está justamente em nos conhecer como fazer. Em outras palavras, como é que eu chego nisso? E aí Santo Agostinho dá uma aula, trabalhando com um dos aspectos do autoconhecimento, que é a autoanálise. Mas ele chama a atenção, que nos interessa para esse caráter moral da mediunidade. Depois de dizer, fazer o que eu fazia quando entre vós vivia, todos os dias, eu me recolhia no leito, para o sagrado sono reparador do corpo, eu passava o meu dia em revista, e assim, etc, etc. E depois ele dizia, fazia para mim questões. E aí Santo Agostinho dizia, aquele que todo dia analisar-se e colocar questões claras, sem medo de as multiplicar, crede-me, Deus o assistiria. Então, o que são questões claras? É o que eu fiz, mas por que eu fiz? É o que eu não fiz, mas por que eu não fiz? Esses porquês nos levam às reflexões morais. Esses porquês nos levam ao caráter moral do preparo para o uso da mediunidade. Por que eu sou assim? Por que eu agi assim? Por que eu não agi? Por que eu disse isso? Por que eu não disse isso?
Porque se eu fico apenas no o que foi feito, o que não foi feito, é na aparência. O porquê é o móvel, é o motivo. Eu posso ter atos bons com motivos escusos, como nos fala Leon Denis, no capítulo 24 do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, quando ele escreve: quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Quando os meus atos são bons e os meus pensamentos são maus, existe uma falsa aparência do bem. Então isso nos mostra que é preciso, na reflexão moral, dos porquês. Por quê? Por quê? Por quê? Voltar à nossa fase de infância. Por quê? Por quê? Por quê? Só que nós fazíamos para os nossos pais. O pai falava uma coisa, por quê? Falava outra coisa, por quê? E a gente perguntando, o pai falava: menino, porque é assim. Chegava lá no final da resposta, porque é assim. E aqui agora nós temos que fazer isso, mas para nós mesmos. Por quê? Por quê? Por quê? Esse é o caráter moral, que não é moralista. E desenvolvendo o caráter intelectual, o caráter moral, o caráter técnico, o adestramento, o treinamento, o treinar, para que o médium possa se perceber, se sentir, perceber os espíritos, começar a ter discernimento entre aquilo que é dele, daquilo que não é dele. Questão 456 do Livro dos Espíritos. Em geral, os primeiros pensamentos são vossos, os demais são sugeridos. Quando se pergunta como distinguir os pensamentos que são nossos daqueles que são sugeridos pelos espíritos. Então perceber a hora que está mais para mim do que para eles. Isso é no treinamento, isso é no exercício. Por isso Kardec trabalhou as reuniões espíritas, as frígidas, as instrutivas. E por isso nós temos, desdobrado, por óbvio, por sugestão de pessoas devidamente gabaritadas para tanto, tipos de reuniões, dentre elas a de desobsessão. Mas temos as reuniões instrutivas, de estudos, as reuniões de estudos e práticas. Aliás, há um livro da União Espírita Mineira, o volume 6, chamado Mediunidade, um livreto excepcional para ser estudado, para aquele que não tem tempo de ler, ele é dessa finurinha. Para aquele que gosta de ler rápido, ele é dessa finurinha. Está certo que são as letrinhas pequenas, mas com um bom óculos e uma boa idade dá para ler. Mas que traz um estudo muito tranquilo, muito sereno sobre essas reuniões mediúnicas, as reuniões de estudos e práticas. Mas todas elas são para treinamento, para que desenvolvamos a sensibilidade, quer seja do médium no sentido estrito da palavra, aquele ostensivo, o da atividade, quer seja aquele que está ali trabalhando na reunião mediúnica, dialogando com os espíritos, e na reunião ele vai aprendendo muitas vezes sobre isso, vai desenvolvendo a sua intuição, no sentido que dá essa palavra Leon Denis, com a memória subliminar, que ele assim o chama, para ir aprendendo. Esse é o adestramento, o treinamento. Que muitas vezes cometemos erros, deslizes, começa a comunicação, ela termina no meio do caminho, e o médium continua por conta própria, para não ficar sem graça. Ou porque não teve manifestação nenhuma, então deixou dar um impulsozinho e começa por mim e comigo sozinho, comigo mesmo. E ele vai treinando, ele vai se habituando ao trabalho mediúnico. É o caráter técnico, que nós chamamos de adestramento, é um treinamento. E muitas vezes nós vemos treinandos, publicando mensagens que não passam pelo crivo mais simples de conteúdo espírita, pela menor lógica do conteúdo espírita, e fazem isso como se fosse uma linha de montagem, trazendo comunicações de obviedades, com assinaturas de espíritos que têm muito mais o que fazer do que falar o óbvio, que trazer aqueles batatinhas quando nasce, espalham a rama pelo chão, trazem muito mais do que isso, mas trazem essas informações, por falta de adestramento, treinamento, associado ao desenvolvimento dos estudos. Lado outro, aquelas reuniões que você precisa fazer um vestibular para entrar nela, aliás tem que fazer o Enem, né, em 3 etapas para poder participar das reuniões.
Reuniões que, se você não fizer um estudo pelo menos de 5 anos na casa, você não pode chegar nem perto daquela reunião. Aí termina o estudo, desencarna, e você se manifesta na reunião, fala, agora eu vim. Então nós temos os excessos para menos, os excessos para mais. Excessivamente permissivo, excessivamente proibitivo. Então é o caráter intelectual, o caráter moral, o caráter técnico que vão criando condições de estabelecermos situações justas, em que estuda-se aprendendo, aprende-se estudando, e assim vamos trabalhando, com equilíbrio, com serenidade. O próprio, aspas, dirigente da reunião mediúnica, em tese uma pessoa mais bem preparada para coordenar os trabalhos, mas que também é um aprendiz. E permitam-me, por favor, trazer a experiência pessoal, quando dialogava em reunião mediúnica com os espíritos, e num dos grupos manifesta-se um espírito, me lembrei dessa história, o Roberto Lúcio falando aqui dos versículos e capítulos de um doutrinador, entre aspas, doutrinador com um espírito, e fato semelhante aconteceu comigo, Roberto. Não com capítulos e versículos, porque eu não ia lembrar mesmo, mas falávamos de discussões teológicas com o espírito. Um espírito muito inteligente, muito racional, e ele provava para mim que ele não estava morto, e quase me convenceu mesmo. E ele muito racional, e eu pela racionalidade também conversando com ele, e aquela discussão, digamos, estéril, não histérica, estéril filosófica, que não leva a lugar nenhum, aquela ponte que liga nada com coisa nenhuma, e estávamos ali discutindo isso, e até que um amigo sentado do meu lado, o Adilson, me puxou pela calça, deu 2 toquinhos assim na calça, e disse, Simão, não polemiza, ora com ele. Eu fiz assim, e orei com ele, e a coisa mudou. E conto isso porque eu aprendi, não é pelo quanto se fala, mas pelo que se sente naquilo que se fala. E Jesus nos alertou para isso, não creiais que sereis, pelo tanto que orardes, é que sereis atendido. Porque o que importa não é orar muito, é orar bem. E aí eu fui aprendendo isso na reunião mediúnica, para que depois pudesse ter segurança para poder trabalhar em outros grupos. E assim fomos aprendendo. Então são reuniões que nós usamos para aprendizado. E muitos espíritos temos que agradecer, porque são cobaias. Cobaia para ser atendido por mim. Eu tenho que agradecê-lo por isso, corajoso ao extremo. Porque ele poderia sair desorientado. Mas não, fomos aprendendo. E ao longo dos anos da prática a gente vai aprendendo. Todos os dias, com todas as pessoas. Se seguisse aquela regra do impávido dialogador, doutrinador, se assim quiserem, eu diria para ele, cuida de receber espírito, deixa que eu continuo aqui do meu jeito. Se ele seguisse aquela regra que não pode conversar em reunião mediúnica, eu estava mal orientado. E ele veio baixinho e conversou comigo, não polemiza, ora com ele. E a gente tem que aprender, e todos os dias eu fui aprendendo, errando, e aprendia com o erro, acertando, reforçava o acerto, e assim fomos. E assim todos fazemos, porque assim é o aprendizado na doutrina espírita. E gradativamente vamos nos transformando, vamos nos esforçando para tanto. E é essa a proposta kardeciana. E apesar de nós, ou apesar de muitos de nós, o Espiritismo segue. Como diz muito bem o Zé Amaral, com os espíritas, sem os espíritas, e apesar dos espíritas, segue o Espiritismo, que tive a felicidade de reencontrá-lo ali agora há pouco. Hoje, segundo ele, está de férias. Eu falei, hoje eu estou de folga, e merecida. Gente boníssima. Que disse a ele, só não venho aqui ouvi-lo quando ele fala nessa casa, porque eu estou a 350 quilômetros de distância, senão eu viria para assisti-lo. Porque é alguém com quem eu aprendo muito, com toda a sua filosofia, que ele se auto-intitula filósofo de roça, a gente aprende muito. Então é assim que é a vida espírita, aprender
com as pessoas, aprender com todos. Somos todos aprendizes. Algumas vezes passamos o que sabemos, mas na maioria precisamos aprender aquilo que achamos que sabemos, aquilo que não sabemos e reforçar o que já sabemos. Esse é o caráter espírita. Por isso Kardec colocar muito preciso lá no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 4, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Mas o importante é a sequência. E pelos esforços que empreende no sentido de domar suas más inclinações. Pelos esforços que empreende. Conta-nos o resultado, mas conta-nos os esforços. Podemos ainda não ter atingido os resultados, mas estamos no caminho do esforço para tanto. Há de se contar a semeadura, mas há de se contar os grãos, mas há de se contar também os passos. Ou seja, há de se trazer o resultado, mas há de se avaliar o esforço que fazemos para atingir o resultado. Se não deu certo, mudemos o jeito de fazer. Se não deu certo, mudemos o jeito de fazer. E todas as vezes que cairmos, como bem fala a filosofia musical, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Continua crescendo. Porque diz uma letra de música que cantamos muito na infância, para a evangelização, que óbvio não vou cantar em respeito a vocês. A letra diz: dê um sorriso só, um sorriso aberto, cheio de amor. Quem tem Jesus gosta de cantar, está sempre sorrindo, mesmo quando não dá. Tropeça aqui, cai acolá, e de novo levanta e continua a cantar. Então que façamos isso, com essa obra primorosa que Kardec nos trouxe, que é um nosso manancial de aprendizado. Caminhemos satisfeitos, mesmo que incorramos algumas vezes em erros. Levantemos e continuemos a estudar. Levantemos e continuemos a cantar. E muito bem escreveu o Espírito Hamed: um erro em clima de acerto, no livro Renovando Atitudes, um erro em clima de acerto não é um erro propriamente dito, mas uma tentativa frustrada de acertar. Então que não nos remoamos quando erramos, que nos levantemos para tentar acertar de uma próxima tentativa. Porque se não fosse essa a lógica, ninguém estaria reencarnado. Porque a reencarnação é justamente para o aprimoramento progressivo da humanidade. Questão 167 do Livro dos Espíritos. Mais uma vez agradeço a vocês pela paciência de nos ouvir nessa 1h30, agradecendo o convite que nos foi feito para estar aqui com vocês, para rever esses amigos tão queridos, com os quais aprendo muito, e saio daqui com um bom sentimento de renovação de propósitos, porque todas as vezes que encontramos pessoas dispostas a isso, nós também nos dispomos a isso também. Então, por isso tudo, na minha mineirice, Deus lhes pague. Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho, Deus lhes pague por esse momento, para mim ímpar, de estar com vocês. Muito obrigado.